Aleluia, glória a Jesus. Nós vamos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 50, depois nós vamos passar para a ministração da palavra. Eu quero ler esse texto como introdução. Eu gostaria que toda a igreja que pudesse ficar em pé para a gente ler esse texto. Nós vamos ler dos 50 ao 58. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler bastante versículos hoje, irmãos. E talvez eu vá distribuir alguns aí para vocês abrirem na Bíblia para ajudar eu a ler. Tá bom? Porque eu não queria deixar de falar de nenhum deles, porque nós vamos falar hoje sobre a igreja e o arrebatamento. Nós vamos falar hoje da nossa futura casa, da onde nós iremos. Esses dias, essa semana me deu uma alegria muito grande. Vocês têm acompanhado as notícias, né, na televisão. E a gente tem visto, irmãos, o quanto está próximo a vinda de Jesus. A gente tem visto os sinais acontecendo, né? A gente tem visto, a gente está vivendo isso. E aí me deu aquela alegria na alma, assim, no espírito. Eu falei, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmãos. Todo esse sofrimento, essas coisas que a gente tem passado, vai acabar. Deus tem prometido uma terra santa para nós. E me deu uma alegria na alma, uma alegria no espírito. A palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo anunciado. Feliz daqueles que ouvem e recebem. Feliz daqueles que investem na sua vida espiritual, que vão herdar os céus. Eu comecei a estudar sobre esse tema, e foram 5 horas sentada, e lendo, e lendo, e lendo. Ontem de manhã, fiquei a manhã toda, acho que das 10h30 da manhã até as 3 horas da tarde, acho que deu mais de 5 horas. Eu calculei por cima, mas deu mais 10, acho que 5 horas. Aí quando chegou a noite, eu fui deitar e eu não conseguia dormir. Eu falava, Deus, eu preciso da tua palavra. Eu dobrei meus joelhos e ali eu fiquei falando com Deus e o Senhor falando comigo. E essa palavra queimava no meu coração. E hoje, quando eu levantei novamente, fui lá na palavra. Falei, Deus, eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero a glória, eu quero morar com Ele. E que nós estejamos prontos, irmãos, porque esse dia está chegando. Ninguém vai poder falar assim, eu não sabia que Jesus ia vir. Assim como nos dias de Noé, assim como Noé anunciava que viria o grande dilúvio, as pessoas não davam ouvido. E nós temos anunciado, Jesus está voltando. Irmãos, a televisão tem anunciado. É só olhar para os sinais. Olha para os sinais, irmãos, as coisas que estão acontecendo. Califórnia toda destruída. A Bíblia diz que não ficará pedra sobre pedra. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. A gente tem visto muitos artistas chorando pela perca dos seus troféus, dos seus altares. Não é altar de santo, é uma parede toda cheia de certificados e não sei o que lá, e mais prêmios e prêmios e prêmios e troféus. E o Senhor está derrubando tudo. Porque o único nome a ser exaltado é o do nosso Deus. Os países que são ateus, que não creem na palavra, irmãos, a gente tem visto, é visível. Esses dias eu vi um vídeo, uma imagem do fogo descendo do meio das nuvens, irmãos. Foi filmado, um piloto filmou e a chama desceu assim, ó. E ali começou um grande incêndio. A gente tem visto terremotos.
A gente tem visto terras destruídas. A gente tem visto muitas coisas, irmãos. A maldade está crescendo. A gente tem visto, essa semana que nós tivemos o alinhamento dos planetas. Sinais no céu, sinais na terra. Jesus está voltando. E a gente não pode brincar. Chega, acabou o tempo de brincar de ser crente, irmãos. Alguns anos atrás a gente podia até brincar de ser crente, mas agora não dá mais tempo, não. Agora a gente não tem tempo mais de brincar de ser crente. Ou a gente é ou não é. A gente precisa ser. Porque nós estamos esperando a volta do Senhor Jesus e ela pode ser de hoje para amanhã. Nós podemos deitar e dormir e amanhã, ou na madrugada, encontrarmos com o nosso Deus. A igreja vai ser arrebatada. Nós cantamos aqui, ó. E a igreja será arrebatada num piscar de olhos acontecerá. É verdade. Vai ser num piscar de olhos. Vai ser muito rápido. Não vai dar tempo de correr. Não vai dar tempo de acertar as contas. Não vai dar tempo de pagar a água, a força, a energia, ir no mercado. Não vai dar tempo de correr, pegar alguém para levar junto. Não vai dar tempo. Não vai. Nós estamos vivendo em tempo de falar assim, não desprezando ninguém, mas eu e Deus, Deus e eu. A minha intimidade, a intimidade. Eu e Deus, Deus e eu. Eu não posso mais depender da santidade do marido, dos filhos, dos irmãos, da igreja, do diácono, do pastor, daquele que fica na porta, da mídia. Nós não podemos, não podemos, precisamos depender da nossa santidade para poder herdar os céus. Eu quero ler com você 1 Coríntios, preste bem atenção nessa palavra. A Bíblia diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é isso que nós estamos lendo aqui, mas em Apocalipse diz, quem tem ouvido ouça, eu tenho ouvido, você tem ouvido. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Irmãos, eu lhe declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir, num fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível, olha lá, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem que no Senhor o trabalho de vocês não serão inútil. Amém? Os irmãos podem assentar. Jesus está voltando. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, irmãos?
Seu espírito se alegra por isso? Jesus está voltando. Isso não é uma história da turma da Mônica. Não é uma história do Mickey Mouse. É a história de um homem que veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar salvação. Jesus está voltando. Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei para vós o Espírito Santo de Deus, que habitará em vós. O Espírito Santo está conosco. E Ele intercede por nós, Ele fala para nós. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4 a 8. Vai acompanhando aí, porque nós vamos ler vários versículos. Paulo dizendo: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada, por Ele em Jesus Cristo. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo está dizendo a mim, a você, dizendo à igreja do Senhor: aproveitem a graça. A graça foi dada. Jesus Cristo foi, morreu na cruz do Calvário e nos entregou a graça, o direito de salvação. A graça é direito de nós chegarmos a Deus. Graça nós já sabemos que é um favor que nós não merecemos. A salvação, ela não é dada por mérito, não é dada por força, não é dada por guerra, não é dada por bateismo ao nosso corpo, não é dada por sacrifícios. Muitas pessoas se cortam, muitas pessoas se fazem coisas terríveis, irmãos. Existem seitas, religiões por aí que ensinam que a pessoa precisa fazer penitência, carregar uma cruz durante não sei quantos quilômetros, quantos dias, subir uma escadaria muito grande para poder adquirir a salvação. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que a graça nos trouxe a salvação. A palavra de Deus nos ensina que Deus deu dom aos homens para poder suportar os dias maus. Deus entregou a nós dons espirituais. Quando nós recebemos a graça de Deus, quando nós aceitamos Jesus, quando o Espírito Santo de Deus veio morar em nós, Ele nos revestiu de autoridade. A autoridade que vem de Deus do céu, não vem de homens. A autoridade não é colocada por homens na nossa vida, mas ela vem do Senhor. E Ele libera dons espirituais para nós vencermos o maligno. Ninguém, irmãos, é derrotado pelo diabo inconsciente. Ninguém cai no pecado inconsciente. Aquele que aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo. E quando ele é deparado com o pecado, ele sabe que ali não é para entrar. Ele sabe que não deve entrar naquele lugar, porque nós somos revestidos de dons espirituais, dons de sabedoria, dons de discernimento, dons de cura, dons da palavra. Só aqueles que não querem, está aí, liberado. A igreja do Senhor, ela é repleta, ela é revestida dos dons do Espírito Santo para poder vencer os dias. E esse momento do arrebatamento da igreja, ele pode acontecer a qualquer momento, a qualquer instante, irmãos. As coisas que têm acontecido hoje indicam muito forte que a qualquer momento as trombetas vão soar. E a igreja tem clamado por isso. Irmãos, quanto que a gente vê? A igreja tem clamado. Eu vou fazer uma pergunta aqui.
Quantos aqui estão cansados de ver as coisas que têm acontecido nesse mundo? Levante a sua mão. Estão sufocados pela injustiça, sufocados pela crueldade, sufocados pela miséria espiritual. E a igreja tem clamado pela vinda do Senhor Jesus, pelo arrebatamento da igreja. A igreja tem clamado para que tudo isso cesse, para que tudo isso acabe. Irmãos, nada sacia o homem, nada nos sacia. Faça uma análise da tua vida. Você está todo empolgado para ir numa festa. Nós somos convidados para ir numa festa. A gente compra roupa, a gente compra calçado, a gente muitas vezes arruma o cabelo. As mulheres, os homens compram uma camisa nova, um sapato novo, e a gente fica todo feliz, se prepara para ir naquela festa. E a gente vai para a festa, participa da festa, e quando chega em casa, é como se não tivesse participado daquilo. Acontece isso com vocês? Não é assim, irmãos? É? A gente fica naquela puta empolgação para viver algo, como se aquilo ali fosse satisfazer a nossa vida. E a gente vê que não satisfaz. Às vezes você luta por um novo emprego. Você quer um novo emprego, e nós temos que lutar, irmãos, nós temos que ir numa festa, a gente precisa. Eu só estou fazendo um comparativo aqui de que isso não satisfaz. Não satisfaz. Você compra um bem, você compra um carro, você compra uma casa, você está feliz pela conquista que você teve, mas de repente você se depara e fala assim: parece que não satisfez. Parece que está tudo a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a nossa alma e o nosso espírito anseia por Ele, pela vinda de Jesus. A igreja clama, irmãos. Quando entra aquele texto da palavra, tendo como se não tendo, conquistando como se não conquistasse, é isso que quer dizer. É porque isso, irmãos, não é para nós. Ou melhor, podemos ter, mas não satisfaz. Porque nós queremos Jesus, nós queremos Ele. Então a igreja tem clamado. A igreja, talvez até mesmo inconsciente no seu ser, clama para que haja uma satisfação na nossa alma, uma satisfação no nosso espírito. Nós temos visto muitas coisas, irmãos, que não muda na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 22. Ai, como a palavra de Deus ela é tão forte para nós. Se alguém não ama o Senhor, esse é anátema. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui na minha versão, na versão diz assim: aquele que não ama ao Senhor seja amaldiçoado. Irmãos, aquele que não ama ao Senhor, nós temos visto a maldição se estendendo. A gente tem visto. Como que pode, irmãos? Eu não sei se eu posso falar isso na internet, mas se não puder falar, os irmãos cortam lá. Mas como que pode um ser humano, um homem adulto, abusar de uma criança? Como pode uma pessoa que Deus criou, um ser humano que Deus criou, praticar violências com criança? Uma criança indefesa que não sabe o que fazer, não tem como agir. A Bíblia diz que aquele que não ama ao Senhor, ele é amaldiçoado. O diabo age através dele. Como pode um marido que diz que ama tanto a sua esposa e de repente enfia uma faca no estômago, no coração, ou corta a veia do pescoço? Como que pode, irmãos? Isso é humano? Isso não vem de Deus, isso é carnal. Isso é falta do amor de Deus. Nós estamos cansados de viver isso.
A gente está cansado de ligar a televisão e ver. Esses dias eu vi uma reportagem que uma pessoa, porque teve uma discussão com a sua esposa dentro de casa, ele pegou o carro e matou 35 pessoas na rua. É um absurdo, irmãos. Talvez você pense assim: eu não assisto reportagem e a pastora vem aqui falar sobre as notícias ruins que acontecem. Eu também não gosto, irmãos, eu também não gosto. Mas isso tem acontecido nos nossos dias. A Bíblia fala que nos finais do tempo, pai mataria filho, filho mataria os pais, e o amor seria frio. As pessoas não iam se importar com as outras. Nós temos visto, tudo isso tem mostrado que Jesus está voltando. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. A gente não pode se conformar com as coisas. Irmãos, e o diabo tem colocado tanta distração na nossa vida. Tem colocado tanta coisa para a gente mudar o foco. Não precisa responder. Quanto de nós aqui oramos essa semana pelas pessoas que morreram? Ou melhor, pelas pessoas que mataram alguém. Que quem morreu não adianta mais orar. Quanto de nós oramos aqui por essas pessoas que têm cometido abusos em criança? Quanto de nós aqui oramos pelos casais que têm destruído os seus casamentos por causa de ciúmes? Nós estamos muito preocupados com as nossas coisas. Estamos muito preocupados com o que a gente quer. A gente está muito preocupado com o nosso redor. Aquilo que de vez em quando eu uso esse termo. Sabe o nosso mundinho, irmãos? Sabe aquele nosso mundinho? Deixa eu pegar esse ventilador aqui. É assim o nosso mundinho, ó. É o nosso mundinho. Eu estou preocupado com o meu mundinho aqui, ó. Eu estou preocupado com esse mundinho aqui. As coisas estão acontecendo. Eu estou preocupado se eu vou comprar, estou preocupado se eu vou vender, eu estou preocupado com isso, com aquilo. Sabe como que se chama isso? Distração. Porque nós somos um povo eleito, sacerdócio santo, uma nação que vai morar no céu. Nós fomos chamados para buscar a Deus. Não só por nós. Não estamos, irmãos. Nós não somos chamados para olhar só para o nosso umbigo. Somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós não podemos, não chegamos, não alcançamos as pessoas, mas nós temos 2 joelhos, nós temos uma boca para clamar: Jesus, tem misericórdia, Senhor, perdoa. Nós não podemos olhar somente para nós. Aí nós dizemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós clamamos porque nós temos sede. E glória a Deus, precisamos clamar porque a igreja faz a diferença. Filipenses 3:20. Eu gostaria que alguém levantasse aí e lesse. Eu não sei se tem problema ler sem o microfone. Alguém me diga qualquer coisa, algum diácono pega o microfone e leva até alguém, para poder quem está em casa também ouvir. Pode falar sem microfone? Beleza, então quem for falar, fale bem alto. Filipenses 3:20. Pode falar, quem quiser, solte a sua voz aí, irmãos. Vamos ministrar a palavra de Deus para aqueles que estão lá em casa. Vamos ministrar a palavra de Deus para aqueles que vão ouvir esse culto daqui 1 ano, daqui, não sei, 6 meses, se Jesus não voltar até lá. Pode ler. A nossa cidade está no céu. A minha versão fala assim: a nossa cidadania está no céu. De onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa morada é no céu. A nossa casa é no céu.
e Jesus vai voltar a buscar a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus é a noiva de Cristo. É a noiva. Eu fiquei lá em casa pensando, ai, como eu queria que alguém entrasse de noiva por esse corredor aqui, ó, durante essa ministração. Irmãos, nós somos a noiva de Cristo, você é a noiva de Cristo. Haverá o casamento. A nossa cidadania não é desse mundo, não é dessa terra. A Bíblia diz assim, Paulo diz assim: por que estás ansiosos com o que há de comer amanhã? O que há de vestir amanhã? Não sou eu que cuido das aves do céu? Não sou eu que visto os lírios do campo com as cores mais lindas? Por que está preocupado? Nós temos que nos preocupar com a nossa salvação. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o quê? E a sua? E as demais coisas? Precisa falar mais alguma coisa? Precisamos, irmãos. Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a justiça. O que é justiça? Esses dias eu disse aqui no jejum. O que é justiça? Justiça é tudo o que é de direito do meu irmão. Justiça não é o que é de direito meu, é o que é de direito do irmão. Se eu nego o que é de direito do meu irmão, eu não estou praticando justiça. O que é, vamos dar um exemplo aqui, o que é de direito, o que é justiça para um pai e uma criança? Ali tem Nenezinho do Wendel. Quantos meses ela está? Vai fazer um aninho? Já fez? 5 meses. Eu já ia falar que estava fazendo um ano. Vamos lá então comparar só um pouquinho o que é justiça. O que é justiça para Amanda? Qual a justiça que o pai e a mãe praticam na vida da Amanda? Não deixar ela suja, porque é de direito dela estar limpinha. Não deixar ela passar fome, porque é de direito dela se alimentar. Que mais? Os cuidados pessoais dela, banho. É o pai e a mãe praticando justiça sobre a vida da Amanda, dando de direito o que ela precisa. O que é praticar justiça? Buscai ao Senhor em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Ah, Deus, eu busco o Senhor em primeiro lugar, mas será que eu pratico justiça? Dou aos outros o que é direito dele? Jesus Cristo veio cumprir a justiça, dando a nós o direito de salvação. Porque um dia um homem e uma mulher pecou no Éden. E Deus olhou para a terra e disse: não é justo que os meus filhos vão para o inferno. Então eu vou enviar o meu filho para morrer por ele, para praticar justiça e dar a ele o direito de entrar no céu novamente. Esse é a justiça, irmãos. Isso é a justiça. E a Bíblia fala: à luz disso é preciso estar sempre preparado, pois o arrebatamento ocorrerá a qualquer momento. Vou repetir novamente, porque eu escrevi várias vezes isso. O arrebatamento da igreja vai acontecer a qualquer momento. Filipenses capítulo 4, verso 5b, não precisa abrir, diz assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Quando a Bíblia diz assim, que Jesus virá como um ladrão, irmãos, ele está dizendo para aqueles que não conhecem Jesus. Porque se nós sabemos que o ladrão vai vir, o que a gente faz? A gente fecha a casa, não é? A gente põe tranca, põe cerca elétrica, a gente põe câmera, passa corrente, para que o ladrão não roube. Como está o nosso coração?
A gente tem deixado o nosso coração aberto para qualquer coisa? Perto está o Senhor. Eu estou lá no meio da semana, na quarta-feira, no meu trabalho. Perto está o Senhor de mim. Eu estou lá na faculdade, conversando com um monte de amigos. Perto está o Senhor de mim. Eu estou numa festinha. Perto está o Senhor de mim. E para esses que têm trancado a sua vida, o seu coração, Jesus não virá como ladrão. Quem aqui está esperando Jesus? Então você tem trancado o teu coração para as coisas do mundo. Nós não temos deixado o mundo tomar conta de nós, irmãos. Essa é a igreja que clama pelo Senhor. É eu, é você, clamando. 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livrará da ira vindoura. Ali fala da ira futura. Essa linguagem minha aqui é NVI, tá? Espera dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, e nos livrará da ira vindoura. Depois que a igreja for arrebatada. Não vou me estender nesse assunto, irmãos. Mas essa terra se tornará um caos. Você acha que está um caos agora? Jesus vai voltar. Os santos vão subir. Você não estaremos mais aqui para socorrer muitas vezes o seu parente, o seu vizinho, que não quer nada com Deus e vive pedindo oração para você. Você não vai mais estar aqui. Essa terra se tornará o caos. E ali nesse versículo fala: e o Senhor vai levar a sua igreja e nos livrará da ira vindoura, porque ela virá. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 e 18. Vou ler aqui, do 15 ao 18. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Sabe o que aqui está dizendo? Não se turbe o vosso coração. Está passando dificuldade, está passando luto. Espere, irmãos, é um tempinho. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Paulo está dizendo: consolem-se com essas palavras, porque elas são verdadeiras. Jesus vai nos levar. O que está acontecendo hoje é um sinal do final do tempo. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Mais uma vez, a igreja precisa estar alerta. Não adianta, irmãos, às vezes a gente fala assim: eu não quero nem saber desse assunto, né? Eu não quero saber disso. Eu não gosto. Irmãos, tem gente que morre de medo do Apocalipse. Tem cristãos que, se falar do Apocalipse,
treme. O Apocalipse é a nossa história. É a nossa história. É para onde iremos. A igreja precisa estar alerta. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Alguém quer ler em voz alta? Pode ler. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos alertas e sejamos sóbrios. E aí? Portanto, não durmamos. Irmãos, não é nós chegarmos em casa agora, a gente vai olhar para a nossa cama, nosso travesseiro tão gostoso, e a gente falar assim, a Bíblia falou que não é para mim dormir. Não é isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que está dormindo. Não está prestando atenção. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você se lembra de Noé? Vou falar de Noé. Ele e a família dele foram 8 pessoas. 8 pessoas entraram naquela arca. Quantas pessoas ouviram ele pregando durante 100 anos? Muitas pessoas estão dentro das igrejas, ouvindo. Jesus vai voltar. Se prepara, não durma, esteja atento, esteja alerta. As trombetas vão soar. Quantas pessoas ouviram Noé falando, vai cair água do céu? Naquela época não chovia, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, mas como será o arrebatamento da igreja? Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Será que as pessoas vão ser raptadas da terra? Naquela época de Noé não chovia, não caía água na terra. É a mesma situação. Só que o dia que Noé entrou na arca, Deus fechou as portas e ninguém mais entrou. Não durmamos como os demais, mas estejamos atentos, sejamos sóbrios. Sóbrio, inteligente, sábio. Seja sóbrio. Uma pessoa embriagada, a gente fala assim, um embriagado não sabe o que faz. O sóbrio sabe o que faz, não é assim que a gente vê? Tem muitos crentes embriagados, distraídos, levando a vida como o mundo ensina, como diz lá em Salmos, acho que primeiro, como a moinha que o vento espalha. Quer ver? O que é a moinha que o vento espalha? Hoje ventilador, você está me ajudando a pregar. O crente firme, firme na rocha. Maria vai com as outras. Difícil, né, irmãos? A gente conhece o ditado. O vento assopra para cá, tá todo mundo indo para lá, e que bonito, eu também vou. Agora estamos todo mundo indo para lá, aí eu também vou. Sede firme, constante e abundante na obra do Senhor. Cria raiz. Irmãos, cria raiz. Não seja um pé de alface. Você já viu um pé de alface? Você vai lá e arranca com a mão.
vai arrancar aquela árvore que está na frente da casa do vizinho com a mão. Ela tem raiz. Vem o vento, pá, 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 balança ela. Mas ela está ali. Como a Bíblia diz, como o cedro do Líbano. Tomba, mas não cai. Tem raiz. Como está a nossa raiz? Como está a nossa raiz? 1 Timóteo 6,14. É cedo ainda. Oh, glória a Deus. 1 Timóteo 6,14. Alguém quer ler? Quiser, pode ler aqui, ó. Ah, não colocaram ainda. Pode ler aí na sua Bíblia, então. Que guarde esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarda esse mandamento, irmãos. Guarde a palavra. Olha, irmãos, eu ouvi uma coisa essa semana que eu me espantei. Um certo país, aonde um presidente assumiu, não vou falar nome, criou uma própria Bíblia. Dentro dessa Bíblia tem os textos da Bíblia e mais as histórias pessoais dessas pessoas. E essa Bíblia vai ser trocada por essa Bíblia. Eu me espantei com isso. Aí eu preciso guardar os mandamentos. Se eu fosse você, irmão, chegaria na sua casa e começava a ler sua Bíblia. Para guardar. Porque a Bíblia fala, eu guardei a tua palavra no meu... Não ouvi, eu guardei a tua palavra no meu... Para não... Sabe por que a Bíblia já nos orienta a guardar no coração? Porque um dia não vai ter mais esse livro. E as pessoas clamarão por uma Bíblia. E não terão. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas depois pode ter tempo para correr atrás, ver se acha uma folha da Bíblia enterrada em algum lugar para poder entender ela. Ai, irmãos, como é sério. Como é sério. Esses dias a Gabriele disse que ela estava pesquisando quantas horas ela passava no Instagram. Eu nunca mexi nisso, eu não sabia. Eu falei, Gabi, por favor, olha para a mãe quanto tempo eu passei no Instagram ontem. E o medo, irmãos. Ela abriu, ela falou, mãe, 54 minutos. Eu falei, o quê? 54 minutos no Instagram? Que vergonha. Que vergonha. 1 hora do meu dia no Instagram. Aí eu disse para ela assim, mas eu não fiquei tudo isso, filha. Eu não fiquei todo esse tempo no Instagram. Que vergonha. Agora pergunta, quanto tempo eu passei com a minha Bíblia na mão? Eu leio bastante a Bíblia, irmãos. Não durmo sem ler a palavra de Deus. Se eu não ler durante o dia, às vezes eu fico até 1 hora a mais lendo a Bíblia antes de dormir. Mas tem dias também que eu não leio. Tem dias que eu corri muito, me deu uma dor de cabeça, eu estava cansada, e aconteceu alguma coisa, e eu não li. Guarda os meus mandamentos, nós lemos ali, ó. Porque Jesus está às portas. Aleluia. Tito 2,13. Diz assim, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo.
guarda os mandamentos do Senhor, enquanto aguarda a bendita esperança, a gloriosa, guarda e pratica, haverá um casamento. Está vendo a noiva aqui? Haverá um casamento. A noiva é a igreja. E o noivo é Jesus Cristo. Vou dar uma pausa aqui. Depois nós já vamos ler os outros versículos. Um noivo, a Bíblia diz que o noivo, quando ele veio, ele morreu, ele foi na cruz. Quando ele, na ascensão, quando ele subiu ao céu, ele disse: eu vou preparar o lugar e voltarei buscar a minha igreja. O noivo, quando nós lemos lá em Apocalipse, a Bíblia diz que o noivo foi preparar um banquete. O noivo foi preparar uma casa, a Nova Jerusalém. O noivo deixou essa casa com ruas de ouro. Esse noivo preparou vestes brancas e limpas. Esse noivo preparou coroas. Agora eu vou fazer pergunta: e o que a noiva está preparando para encontrar com o noivo? Eu sou a noiva. A igreja é a noiva. Nós não aprendemos que eu sou a igreja? Jesus não vai vir buscar um templo. Ele vai vir buscar uma noiva. Cadê o meu vestido de noiva? Cadê as minhas vestes? Estão manchadas? O noivo está fazendo tudo do bom e do melhor. E ele vai vir buscar a noiva. E a Bíblia diz que ele levará uma noiva sem mancha, sem pecado, sem mácula e sem ruga. Sabe por que a Bíblia diz sem ruga? Uma noiva envelhecida, uma noiva desanimada, uma noiva que já está ali, ó, ai, não aguento mais, não quero mais servir ao Senhor, estou cansada de ver aquele irmão pegando no meu pé, estou cansada daquela igreja, estou cansada daquele povo. Como está a noiva? Ai, Senhor. Eu vou pular uma parte aqui, depois talvez eu vou ler novamente, irmãos. A noiva está fornicando. A noiva está provando as coisas do mundo. A noiva está adulterando com outros deuses, colocando altares em seu coração. A Bíblia diz que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Se nós pudéssemos olhar dentro de nós, quem está sentado no trono? Imagina no teu coração ali, lembra das 4 leis espirituais que nós aprendemos lá no início da nossa conversão? O troninho lá. Quem está sentado lá? Aí a Netflix. Claro que é a Netflix. O que está, irmãos? Aí é o meu casamento. Sabe, irmãos, tem muita gente que tem casamento possessivo. Ai, tem
tantas coisas, a gente nem tem como falar aqui. Tantas coisas, irmãos, que podem estar tomando o lugar de Deus no nosso coração. Dinheiro. Me ajudem a pregar aí. O que mais? Vaidade. Não que nós não podemos ter, irmãos. Crente não é para andar sujo, de roupa rasgada, chinelo furado, remendado com arame. Não. A Bíblia fala: comerás o melhor dessa terra. Só que nada do que nós temos de melhor nessa terra pode tomar o lugar de Deus. A noiva, eu não estou falando de nós, eu estou falando da igreja do Senhor, está fornicando, andando com as vestes sujas, salpicadas de lama. Nós não podemos, irmãos. Como está a preparação desse casamento? Tiago 5, versículos 7 a 9. 7 e 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O agricultor, ele semeia, ele cuida, ele afofa a terra, e ele está fazendo isso. Eu e você somos sementes do Senhor. Ele está cuidando, zelando, sustentando. Fortaleçam o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Jesus vai voltar para uma igreja preparada para o seu encontro, para uma igreja que ama o seu noivo. Alguém aqui casaria com alguém que você não ama? Casaria, irmãos? Você casaria com uma pessoa que você só viu uma vez? A não ser que for amor à primeira vista. O amor master, né? É um elo muito forte entre esse casamento. Aí não tem amor. Não é verdade? Não tem. Vocês estão rindo, é para rir mesmo, irmão. É para dar uma descontraída. Com Jesus não tem amor à primeira vista. Com Jesus não tem amor master e nem amor elo. Com Jesus tem que ter um amor de relacionamento. Você não pode estar aqui, os jovens, quantos jovens estão aqui? Os jovens estão tudo lá. Ó. Eu falei que lá dentro tem outra igreja lá, irmãos. Eles ficam assistindo o culto lá. Eu gostaria qualquer hora liberar aquele lugarzinho para vocês verem como é bonito lá dentro. Acho tão bonito lá dentro. Fica cheio de televisão assim, ó. E vocês estão lá. E eles estão vendo vocês. Tá? Os jovens estão lá dentro. Tá? Não, jovem, casa. Ô, Davi, você já é casado. Opa. Se apluma aí, rapaz. Brincadeira, Davi. Tá enchendo paciência. Tá? Mas aqui, ô Felipe. Se eu falasse assim, Felipe, está passando uma moça muito bonita lá na outra calçada. Eu vou chamar ela para você casar com ela. O que você ia responder para mim? Não, está doida. Que isso, pastora? Não é? Eu quero conversar com ela. Eu quero conhecer a família dela. Eu quero saber quem ela é. Eu sei lá se ela tem amantes por aí. Se ela leva uma vida fornicando. Você acha que Jesus vai vir buscar uma igreja, irmãos, que ele não conhece?
Deus quer amor de relacionamento. Relacionamento com Deus se dá como? Vamos ver quem sabe, Escola Bíblica Dominical. Como se dá o relacionamento com Deus? Irmãos, espera aí, vou fazer a pergunta de novo. Como se dá um relacionamento íntimo com Deus? Eu ouvi alguém falando aí. Oração, leitura da palavra, conversando, falando com Ele, jejuando, cultuando, adorando. Ou é assim, oi? Praticando justiça, obedecendo. Ó, tem uma lista enorme. Alguém falou alguma coisa aí? Aí Deus começa a nos conhecer. A Bíblia fala: seremos conhecidos dele pelas nossas práticas. Não pelas obras, irmãos, mas pelas nossas práticas espirituais. Não é vendendo a roupa do corpo ou tirando a roupa do corpo e dando para os outros, não. É dando o que é direito dele. Todas as pessoas que estão lá no mundo, irmãos, as pessoas que estão no semáforo pedindo alguma coisa, nós temos justiça a fazer por eles. Fica aí um ponto de interrogação. É pegar uma moeda e dar para ele no semáforo? Falar do amor de Deus. Muitas vezes, irmãos, eu passo no semáforo, todas, né? A gente passa e vê aquelas pessoas. Eu falo assim: ai meu Deus, se eu fosse homem. E isso eu falava muito antes do Arnaldo falecer, eu já falava isso para ele. Ai, se eu fosse homem, eu ia descer e dar um abraço nessa pessoa. Só que como mulher eu não posso fazer isso. Porque às vezes o que essa pessoa precisa, irmãos, para sair da rua é só um abraço. Que um dia alguém rejeitou. Fica aí para nós pensarmos o que podemos fazer. Às vezes não é as pessoas da rua. Às vezes é um parente, às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo, tá? Jesus vai voltar e a igreja precisa estar preparada para esse encontro. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Eu e você somos perdoados todos os dias, então toda raça humana tem direito de perdão. Todo mundo tem direito de perdão. Todos. Ah, mas aquele não. Aquele também. Ah, e aquele eu queria estrangular. Aquele também tem direito de perdão. O amor de Deus nos constrange, nos deixa envergonhado diante dessa linda mensagem de amor que Ele deixou para nós, registrado nas suas Escrituras. Onde tirará o seu povo do sofrimento, nos levará para um lugar seguro, que Ele tem preparado para os seus filhos amados, que é você e eu. Que amor é esse? Que amor é esse? 1 Pedro 1,13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado.
Judas 21. Judas só tem um capítulo, tá? No versículo 21. Mantenham-se no amor em Deus, no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Apocalipse 3:11. Apocalipse 3:11. Vou esperar colocar ali que eu quero que vocês leiam. Olha lá, ó. Venham em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Quantos aqui são escolhidos do Senhor? Somos escolhidos, irmãos. Guarda o que você tem. Tem muita gente entregando, trocando por um prato de lentilha, por uma besteirinha. Não vale a pena. Muitas pessoas um dia, irmãos, estarão lá no inferno, dizendo assim: por quê que eu virei a costa para Jesus por causa de fulano, de Beltrano? Agora eu vou viver eternamente aqui, ó, comido por bicho, sem morrer. Ainda dá tempo, irmãos. Dá tempo. Não guarde mágoa de ninguém. A Bíblia fala lá no Pai Nosso, quando nós oramos o Pai Nosso: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Se eu não perdoar, eu não tenho perdão. É a oração do Pai Nosso. Quantas pessoas estarão no inferno, irmãos, por isso aqui? Não vale a pena. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apocalipse 22:7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como que vai guardar a profecia desse livro se nem lê? Né? Feliz é aquele que guarda a palavra da profecia desse livro, aquele que pratica a palavra. Apocalipse 22:17 e 20, são 2 versículos. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água viva. Vou dar uma paradinha aqui, irmãos. Vou repetir esse versículo. O Espírito e a noiva, o Espírito de Deus e a noiva dizem: vem. Espírito que habita em nós, a noiva, a igreja, vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Não tem preço a salvação. É de graça. Não tem custo. Não é por sacrifício. Mas é pela graça. A única coisa que Deus pede de nós: um coração adorador, um coração rendido, um coração que pratica justiça, um coração que o adora, um coração de relacionamento. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A igreja clama e Jesus diz: eu vou.
O momento em que o noivo chegar, ele verá o rosto da noiva e haverá uma grande celebração, aonde verá a noiva sem mancha e sem ruga. Você se lembra antigamente que, na época do início lá da história dos judeus, que o noivo ele não via a noiva, né? Os pais escolhiam. Dá para a gente entender um pouco sobre essa história, né, irmãos? Nós fomos escolhidos por Deus. Jesus Cristo, ele veio depois para ser o noivo, né? E vai voltar para resgatar a igreja, tá? Mas, antigamente, as mulheres, as noivas, elas entravam até o altar com o rosto tampado. E só na hora do casamento é que o noivo tirava o véu da noiva e ele abria um sorriso. A Bíblia fala que ele celebrava, ele dava um brado. Eu acredito que muitos noivos faziam assim: uau! Olha só, minha mãe, tem alguns que fez assim. Pode acontecer. Pode acontecer. Será que Jesus vai olhar para a noiva que ele espera e dizer: uau! Sem mancha, sem ruga, me ama? Ou ele vai olhar e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço? Ele está preparando para esse dia. Como eu disse, eu não falei para vocês que eu adiantei aqui, ó. Ele está preparando para esse dia, irmãos. Jesus está preparando. Como que nós podemos imaginar Jesus preparando para nos receber lá, irmãos? Dá uma alegria na tua alma, no teu espírito. Eu não sei como vai ser lá, não sei se vai ser ter casa, não sei. Mas vamos supor que tenha casa. Jesus está lá ornamentando a minha casa. Ele está preparando. Ele espera nós lá, irmãos. Ele espera. E hoje, a Bíblia diz que Ele tem os seus profetas ainda na terra, trazendo a mensagem de salvação à humanidade. Assim como no dia de Noé. Mateus 22, 1 e 4, até o 4. Meu Deus, falta bastante coisa ainda. Mateus 22, do 1 ao 4. Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete. Está falando do reino dos céus. É uma parábola, tá? O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhe que viesse. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois, meus novilhos gordos foram abatidos. Tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Venha para o banquete de casamento. Está tudo preparado. O que nos impede, irmãos? Meu Deus! Quem aqui já recebeu um convite de casamento? Quando você recebe o convite do casamento, você sorri ou você chora? Hã?
Alguém pensou assim: depende do tamanho do bolso. Depende do tamanho da carteira. Não. Quando nós recebemos um convite de casamento, empresta o envelope aí, irmã Noemi, fazendo um favor. Já que nós não tem teatro, nós faz teatro. Pode dar uns par dele aí para mim, faz favor. Convite de casamento para você. Convite de casamento para você. Convite de casamento. Convite de casamento para você. Quem está com o seu convite de casamento na mão aí? Para o grande dia do banquete. Tem alguns que pendura lá na porta da geladeira com imã. Aproveita, leva, daí vocês trazem, tá? Pode dar para todo mundo o convite aí, irmã Laine. Tá convite para todo mundo aí. A irmã Laine vai levar mesmo lá, ó. Leva o convite de casamento aí, domingo que vem vocês trazem, irmãos. A irmã Laine aproveitando lá, olha. A gente brinca também, irmãos, mas a gente fala sério. Opa. Estou esperando as irmãs entregar o convite de casamento para vocês aí. Ninguém vai ficar sem convite de casamento. Eu quero um também, irmã Laine. Nós recebemos o convite de casamento do Senhor. Vamos preparar para esse casamento, irmãos? O banquete está sendo preparado. Os novilhos já foram cortados. Está lá na churrasqueira assando. Esse é o casamento que Deus tem preparado. Ele está preparando para descer com um grito de alegria, para encontrar com a sua noiva. Vamos ver pela palavra? 1 Tessalonicenses 4,16. Ainda estou na mensagem, na metade. Estou acelerando aqui, irmãos. Não, estou mais do que a metade, tá? Senão vocês vão assustar. Não, estou na metade, realmente, metade. 1 Tessalonicenses 4,16. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar com grande brado, a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui, olha, eu quero parar aqui, ó. Com grande brado de alegria, Ele vai descer, Ele vai levar a sua igreja. E como a noiva está se preparando para esse casamento. Para um casamento precisa ter uma preparação. Toda a terra tem preparado para esse grande dia. Preste atenção. Toda a terra já está se preparando para esse dia. Eu disse até agora que a igreja está clamando. Nós estamos clamando. Agora nós vamos ver pelos sinais que a terra está se preparando para esse dia. Vamos lá. Os anjos estão se preparando para esse dia. Apocalipse 19, 7. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas palavras são verdadeiras de Deus. Os anjos estão se preparando para esse grande dia. Os céus estão se preparando para esse grande dia. Apocalipse 6,14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Olha aí a terra, os céus se preparando. Então vamos lá no primeiro parte A do versículo. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. A Bíblia diz, irmãos, que naquele grande dia, sabe os céus que a gente vê?
será enrolado como um pergaminho. Sabe para quê? Para a igreja subir. A terra está se preparando. Isaías 24, 19 e 20. A terra foi despedaçada. A terra está destruída, totalmente abalada. Você tem visto isso, irmãos? Vocês estão vendo a terra se preparando para a vinda do nosso Deus? Porque naquele dia a terra toda será destruída, totalmente abalada. A terra, versículo 20, olha o que Deus fala, olha o que Isaías lá diz: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Quantos terremotos nós temos visto? A terra está cambaleando como um bêbado, tremendo, chamando pelo Salvador. Balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que cai para nunca mais se levantar. O sol está se preparando para o grande dia. Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol ficou escuro, como um tecido de crina negra. Toda a lua se tornou-se vermelha como sangue. Acho que foi o ano passado que houve alguma coisa aí que disseram que teve a lua de sangue. Quem viu isso? Isso aí é só uma amostra, irmãos, porque naquele grande dia, a Bíblia fala que o sol se tornará como sangue e enegrecerá, escurecerá como a crina, como diz aqui, tá? Joel, capítulo 2, verso 31, ainda falando do sol. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Nesse dia nós já estaremos na glória. As estrelas estão se preparando para esse dia. Mateus 24, versículo 29, parte B. As estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Apocalipse 6,13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. Irmãos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Lembra da arca de Noé? Isso vai acontecer. A Bíblia diz, e ela é verdadeira. As montanhas estão se preparando para esse grande dia. Apocalipse 6,14. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Sabe o que faz uma montanha e as ilhas se remover? Terremoto. Já estamos vendo. As trombetas irão soar. Estamos nos preparando. 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados ou arrebatados. O risco da noiva não estar preparada é muito alto. Os preparativos para o casamento da noiva e a igreja, a igreja que o Senhor reuniu, estão ficando muito modernas. Como está essa noiva? A igreja está procurando se modernizar. A igreja quer ficar muito
crescidinha. Mas como que a noiva tem se preparado para esse dia? Nada contra, irmãos, nada contra. A igreja tem que ser a mais bonita, mais linda, ter mais luzes, ter mais mídia, tem que ter. Hoje é dia, é a maneira de nós divulgarmos mais a palavra de Deus e alcançarmos as pessoas. Mas nós, como estamos nos preparando para esse grande dia? Como eu disse, há um risco muito grande da igreja, da noiva, não estar preparada. São muito alto esse risco. Estaria a noiva preparando? Vou ler aqui, olha. Ou fornicando com o mundo, adulterando, ocupada demais. Será que a noiva está ocupada demais? A noiva está distraída? Está vagueando por aí, se sujando as suas vestes? Ela está ocupada, copiando os passos das suas irmãs, da sua irmã mais velha. Sabe quais são essa irmã mais velha, irmãos, que eu encontrei na Bíblia? As 5 virgens loucas. Não se preocupando com a unção. Unção, o que é isso? Buscar a unção de Deus? Ah, não. Carregar de azeite as minhas vasilhas? Será que a igreja está muito preocupada em seguir os passos da irmã mais velha? As 5 virgens loucas choraram amargamente por terem perdido o seu noivo. Depois você pode ler lá na sua casa, Mateus 25, 10 e 11. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não os conheço. Nossas vestes precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro. As vestes brancas são vestes de justiça. Apocalipse 7, 9 a 17. E eu vou encerrar por aqui. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo. Apocalipse 7, do 9 ao 17. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono do Cordeiro. Isso depois do arrebatamento da igreja. Com vestes brancas, segurando palmas. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos, lembra que eu falei que os anjos estavam se preparando, estão se preparando? Todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força sejam ao nosso Deus por todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão de vestidos brancos e de onde eles vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairão sobre ele o sol e nenhum calor abravador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes da água viva. Deus enxugará dos seus olhos toda
lágrima. Isso é o que está preparado para nós, irmãos. Isso é o que está preparado. Eu gostaria que o grupo de louvor viesse aqui em cima, por gentileza. E eu gostaria que a igreja se colocasse em pé. Jesus Cristo é o autor da nossa salvação. Jesus Cristo. A Bíblia em nenhum momento diz que o pastor da igreja é o autor da sua salvação. Em nenhum momento a Bíblia diz que o louvor da igreja é o autor da salvação da igreja. Em nenhum momento a Bíblia diz que os diáconos é o autor da salvação da igreja. E vou mais fundo ainda, irmãos. Em nenhum momento Deus diz que o seu pai e a sua mãe é o autor da sua salvação. Filhos, pais, seus filhos não são o autor da sua salvação. Estamos vivendo em tempo em que nós precisamos tomar uma decisão. Servir ao Senhor, porque Jesus está voltando. Pode ser essa noite, pode ser ao sairmos daqui, pode ser daqui uma semana, pode ser daqui um ano, pode ser daqui 10 anos, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora. O que a Bíblia diz? Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Porque para muitos, Jesus já voltou. Para muitos que morreram no Covid, Jesus já voltou. Para muitos que ainda estão morrendo de muitas outras enfermidades, ou seja, qualquer coisa, Jesus já voltou. Prepara-te para encontrar-te com o Senhor teu Deus. Fecha os teus olhos. Eu fiz aqui uma observação para mim e para você. Examine a sua vida, seus pensamentos. Examine a sua vida, os seus atos. Você é um eleito de Cristo. Eu sou uma eleita de Cristo. Nós somos um eleito de Cristo. Nós vamos ser arrebatados. Será que nós queremos, irmãos, viver essa vida com Cristo? Todos os dias ter um encontro com o noivo. O noivo quer estar junto de nós todos os dias. Todos os dias Deus quer estar pertinho de nós. Preste atenção. Quando esfria um relacionamento, a traição. Num casamento, quando vai se esfriando o relacionamento, há um grande perigo de traição, irmãos. Há um grande perigo. Um relacionamento com Deus, quando vai se esfriando, nós podemos trair a Deus. Deus jamais nos trairá, jamais. Mas não deixa o relacionamento esfriar. Invista em um relacionamento de intimidade. O que é intimidade, irmãos? Com Deus. Intimidade é com Deus. Desde o levantar até o deitar, em todas as nossas palavras durante o dia, as nossas atitudes, os nossos caminhos, precisa ter um relacionamento com Deus. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossos atos, precisa ter um relacionamento com Deus. Isso é intimidade. Invista, irmãos.
Quando a gente quer comprar algo, a gente faz o esforço para ter, em vista para ir para o céu. Lá em Apocalipse 3:20 até o 22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche os teus olhos. Agora essa oração é sua e Deus. É minha e Deus. Eu quero estar no céu, Senhor. Me livra das tentações dessa terra. Me livra, Deus, do mal. Me livra da ira, Deus. Me livra, Senhor. Me livra, Jesus. Nos leva até a glória. Não deixa, Deus, sermos distraídos e dominados pelas coisas desse mundo. Não deixa, Deus, perdermos tempo com coisas que não nos levará a Ti. Sabemos que tudo que o Senhor colocou nessa terra nós podemos desfrutar, mas nem tudo nos convém. Nem tudo nos convém. Queremos agradar ao Senhor, Pai. Queremos estar com as nossas vestes limpas, preparado para o grande dia do soar da trombeta, aonde nós não estaremos mais aqui, mas estaremos diante do Senhor com as nossas vestes lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Senhor, cuida da nossa nação. Cuida, Senhor, da nossa nação. Que muitos possam vir a Te conhecer como Senhor e Salvador. Perdoa, Deus, a nossa nação. Perdoa a idolatria da nossa nação. Perdoa, Deus, a falta de justiça da nossa nação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados ocultos, que muitas vezes nós praticamos porque seguimos uma linhagem familiar. Perdoa, Jesus. Nós queremos entrar no céu. Nos limpa, papai. Nos limpa. No nome de Jesus. Em nome de Jesus.